Olá, nós estamos agora trabalhando um outro tema no vídeo, na série de vídeos Aprofundando na Bíblia. Bem-vindo, bem-vinda, está conosco aqui para estudar a Bíblia. Esse tema que eu vou falar agora, que é o anúncio da salvação, já foi inicialmente trabalhado lá na Bíblia Rápida e agora nós vamos aprofundar esse tema estudando aqui na Bíblia o que podemos mais falar a respeito dessa primeira vez que Deus anuncia a salvação. Então, Gênesis 3,15, lá na série Bíblia Rápida, no dia do estudo do anúncio da salvação, na vez do estudo do anúncio da salvação, nós vimos que ali em Gênesis 3,15, Deus anunciou o Evangelho pela primeira vez. A primeira profecia sobre o Evangelho foi feita pelo próprio Deus. Deus não usou homem algum, Ele mesmo profetizou, né? Ele mesmo falou sua própria palavra, fez a sua própria promessa, anunciou o Evangelho, Ele mesmo. Teve o prazer e a primazia do próprio Deus anunciar o Evangelho. Logo depois do pecado, foi no momento ali que Deus estava tratando o pecado, Deus já anunciou o Evangelho, mostrando para nós o quanto Deus, Ele deseja nos salvar, né? O quanto Deus deseja resolver o problema do pecado e da perdição e da condenação. Ele não esperou um tempo para depois anunciar o seu plano de salvação. Ele já viu o pecado, já viu a destruição, já viu a perdição, já viu o estrago que o pecado fez, e ele ali mesmo, no meio das suas palavras de disciplina, ele já anunciou o Evangelho, já anunciou que tudo seria resolvido. Como seria? Nós vimos lá. Deus disse, e porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando para a serpente, que é o diabo. E porém inimizade entre ti e a mulher. E entre a tua semente, diabo, entre quem vem de ti e a semente da mulher, ou seja, um descendente de Eva, da mulher, descendente humano, ser humano. Esta semente, ou este descendente da mulher, te ferirá a cabeça, ó serpente, ó Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar, apenas o calcanhar. Então nós vimos aqui que Deus já pré-anunciou aqui o Evangelho, dizendo que o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, que nasceu de mulher, ele é filho do homem, é ser humano, ele destruiria o poder do diabo e o diabo conseguiria ferir o calcanhar, que é a crucificação. Vamos ver um pouco mais sobre isso em Gênesis 3:21, logo à frente, que Deus, além de anunciar o Evangelho, ele fez algo. Ele trocou as vestes de Adão e Eva. Se você ler 3:21, você vai ler assim, e fez o Senhor Deus para Adão e para Eva, sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. Que roupa eles estavam antes disso? Em Gênesis 3:7, logo depois do pecado, está escrito assim na Bíblia, então foram abertos os olhos de ambos, de Adão e Eva, e conheceram que estavam nus, e coseram, né, e fizeram como se fosse uma costura envolvendo folhas de figueira, que são folhas grandes, e fizeram para si aventais, para cobrir exatamente as regiões genitais onde eles estavam com mais vergonha. Então Adão e Eva fizeram para si cobertura para a sua nudez. A nudez aqui é o símbolo da destituição da glória de Deus, né? É o símbolo de que o homem e a mulher perderam a glória de Deus, então ficaram nus. E ao verem um ao outro sem a glória de Deus, eles ficaram com vergonha um do outro, ou seja, perceberam a queda, perceberam a condenação, perceberam que perderam a glória de Deus, perceberam que estavam perdidos, perceberam que estavam condenados, perceberam que ali o sonho acabou, que ali um grande estrago foi feito. E para tentar reparar um pouco, o que eles fizeram com as próprias mãos? Eles foram lá, arrumaram folhas de pé de figo, né, de figueira, que são folhas grandes, costuraram umas nas outras de alguma forma e fizeram aventais, roupas, para tentar tampar aí a sua nudez, ou seja, para tentar reparar em alguma medida o erro que fizeram. Aí nós vemos ali em Gênesis 3:21 que Deus trocou essas roupas. Deus não aceitou a roupa que eles fizeram. Deus colocou outras roupas, e essas roupas foram feitas pelo próprio Deus. Usando o quê? Peles de animais. Deus teve que sacrificar um animal, a Bíblia aqui não diz claramente qual foi o animal, pode ter sido um carneirinho, um cordeiro, um novilho, nós não sabemos. O certo é que Deus teve que sacrificar um animal, tirar a pele dele, fazer daquela pele roupas e vestiu Adão e Eva de roupas. Isso é outro pré-anúncio do Evangelho. O Evangelho foi pré-anunciado outra vez aqui. O que significa isso? Que Deus não aceita
o nosso próprio esforço para a nossa salvação. Não adianta o ser humano, o homem e a mulher, quererem ser bonzinhos. Já viu aquelas pessoas que ficam assim, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, eu sou uma boa pessoa, por isso eu mereço a salvação, eu não preciso de aceitar Jesus, porque eu não sou um pecador, eu não sou uma pessoa que fez nada de muito errado na vida, eu só fiz umas coisinhas pequenas, mas eu nunca matei, nunca roubei. Isso chama justiça própria. É a pessoa que acha que pode, com seu próprio comportamento, seu próprio procedimento, suas próprias obras, seu próprio modo de ser, o que faz, o que não faz, ganhar a salvação, reparar o estrago que o pecado de Eva e Adão fizeram na humanidade. Todos nós, seres humanos, nós carregamos em nós esse pecado. Eva e Adão pecaram, eles não tiveram filhos antes do pecado, só tiveram depois, e todos os filhos de Adão que nasceram, e seus descendentes, que somos nós, veio já no DNA nosso, veio já na nossa transmissão de hereditariedade. O pecado. Nós já somos pecadores ao nascer. Por isso que Davi, num dos Salmos, diz, em pecado me concebeu minha mãe. Ele não está dizendo ali que a mãe dele era uma mulher pecadora e gerou ele no meio de uma prostituição, de um adultério. Não é isso que ele está falando. Ele não está ali falando mal da mãe dele. Quando Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe, ele está dizendo que ao ser concebido, ali no momento que seu pai e sua mãe o conceberam, e ao ser gerado pela sua mãe no útero de sua mãe, ele já estava sendo gerado com esse pecado, que alguns chamam de pecado original. Ele já estava sendo gerado numa condição de pecador. Por isso ele diz, imerso no pecado eu já fui gerado. Ou seja, eu já fui gerado, enfraquecido pelo pecado, possuindo o pecado em mim. É por isso que todo ser humano já nasce pecador. Você não precisa ensinar para uma criança a tomar o brinquedinho da outra. Ela já faz isso por ela mesma. Você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Ela é egoísta por ela mesma. Você não precisa ensinar uma criança a bater no coleguinho, morder no coleguinho, no amiguinho. Ela já faz isso por ela mesma. Birrenta. E aí vai. E à medida que vai crescendo, você não precisa ensinar uma pessoa a roubar. Ele já tem uma tendência. Não precisa ensinar a falar mentira. Ele já tem uma tendência. E assim vai. Porque nós temos em nós essa condição inerente, intrínseca em nós de pecado. E quando o ser humano, eu e você, tentamos reparar isso, cobrir isso, resolver esse problema com o nosso próprio esforço, é como se a gente estivesse cozendo para nós folhas de figueira. Não dura tempo nenhum, seca, não tem durabilidade, não tem consistência, não é aceito por Deus, não vai dar certo. É por isso que as pessoas que ficam querendo se justificar pelo próprio procedimento, incorrem numa condenação bíblica, que se chama a busca da justiça pelas próprias obras. Deus não aceita isso porque as obras humanas são fracas, são falhas, são egoístas. Veja você alguém que vai querer ganhar pontos com Deus ajudando pessoas pobres. Então ele vai, com seu próprio dinheiro ou ganhando de outros, faz uma cesta básica e leva para os pobres e ajuda o pobre a comprar remédio e a fazer aquilo outro, necessitado, e acha que com isso ganhou pontos perante Deus. Mas veja você que já começa com a motivação errada. A pessoa que faz isso não está ajudando o necessitado porque ama o necessitado, ele está ajudando o necessitado porque ele tem que resolver um problema de pecado na vida dele. Ou seja, ele é um egoísta fantasiado de amoroso. É um hipócrita. É o que a Bíblia ensina. É por isso que Jesus falou para os fariseus, que era a classe mais religiosa da época dele, de Jesus. Vocês são hipócritas, sepulcros caiados. É exatamente isso, é a hipocrisia do ser humano. Ele acha que porque ajudou um pobre, ele agora ficou bem com Deus, a consciência está aliviada. Não, já ajudei um pobre, aqueles pecados que eu fiz já foi compensado, os que eu vou fazer também. Se eu fizer mais pecado, eu ajudo mais pobres, eu ajudo mais necessitados, eu levo cesta básica, ajudo isso, dou dinheiro, dou esmola, ajudo a fazer a casa, sou muito bonzinho, eu sou muito generoso, sou muito caridoso e eu estou bem com Deus. Isso é hipocrisia, isso é soberba, isso é egoísmo. Claro que a gente tem que ajudar os pobres, ajudar os necessitados, é claro, mas não por causa do nosso problema. Porque nós temos um karma, porque temos culpas e temos condenações que nós temos que aliviar com aquela caridade. Deus não aceita isso. Pelo contrário, fazer isso só aumenta a carga de condenação, porque ajunta aí os pecados feitos, o pecado do orgulho e da soberba e do egoísmo. Se você tem que ajudar alguém, ajude porque você ama a pessoa. Você não é obrigado a ajudar para se salvar, porque você já está salvo pela graça.
Se você vai ajudar porque você ama a pessoa. Esse é o verdadeira motivação da solidariedade. Por amor ao próximo, puro amor, não por necessidade pessoal. Deus então vestiu Adão e Eva com túnicas de pele. Vamos ver isso na Bíblia, lá em Efésios, confirmando mais ainda na Bíblia a salvação de graça de Deus. Efésios capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: E Cristo vos vivificou, vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, são demônios, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são. A Bíblia deixa muito claro. Eu, você, todo mundo andávamos nos desejos da carne, fazendo a nossa própria vontade no egoísmo, mesmo que éramos tidos como bonzinhos, caridosos, gente boa, não faz nada errado, não mata, não rouba. Isso é uma grande hipocrisia, e no fundo esconde soberba e orgulho. Não é a verdade. Nós não somos assim. Nós somos pecadores. A Bíblia diz claramente aqui em Efésios capítulo 2, verso 3, que nós éramos filhos da ira e éramos condenados por causa de todo esse conjunto de pecados, inclusive do pecado da hipocrisia e da soberba, do egoísmo. Aí o versículo 4 vira o discurso e diz assim, o apóstolo Paulo: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais, junto com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Obras é o comportamento, o procedimento correto, de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Isto em si não nos justifica, nós devemos fazer porque já estamos justificados. E a Bíblia diz que se alguém pensa que seu bom procedimento o salva, ele se gloria em si mesmo, ele se vangloria em si mesmo, não dá glória a Deus, dá glória a si mesmo. Como alguns brincam, né? Aquele que acha que vai entrar na salvação, no céu, porque foi bonzinho, caridoso, fez muitas coisas boas, nunca matou, nunca roubou, é aquela pessoa que vai chegar lá no céu e dizer assim: dá licença, eu mereço entrar onde que é o meu lugar, e eu mereço, eu sou uma pessoa ótima, orgulhoso e soberbo. O que não será aceito por Deus em hipótese alguma, porque Deus resiste aos soberbos e dá sua graça somente aos humildes. E bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Diz ainda Paulo aqui em Efésios: Não vem de obras para que ninguém se glorie, vem pela fé, porque somos feitura de Deus, criados por Deus em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Temos que fazer, mas não para a nossa justificação. Nós fazemos essas boas obras como uma consequência da nossa salvação. Boas obras essas, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Se nós continuarmos ainda na Bíblia, nós vamos ver lá na carta de Paulo aos Romanos, Paulo ele repete muito, ele trabalha muito essa ideia da justificação pela fé, baseado na graça de Deus. E ele diz assim lá em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram. Eu pequei e você pecou. E não tem ninguém nessa face da terra que não esteja incluído nessa palavra. Todos são pecadores. Por mais bonzinhos que sejam, por mais gente boa que seja, por mais caridoso que seja, mesmo que não tenha matado ninguém, nunca roubou ninguém, é um doce de pessoa, tão agradável, gente tão boa, pecou. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ninguém tem em si mesmo a glória de Deus, por melhor pessoa que seja. E Paulo explica no versículo 24, sendo justificados, ou seja, perdoados, ou seja, salvos, gratuitamente pela sua graça,
pela redenção que existe, que há em Cristo Jesus. Lembra de Adão e Eva? Eles tiveram que trabalhar, tiveram que colher as folhas de figueira, suar a camisa, foram lá, pegar, achar as melhores, costuraram, mediram, amarraram, esforço humano. A hora que Deus colocou a roupa neles, feita de peles de cordeiro, não foi Adão e Eva que sacrificou o cordeiro, não foi Adão e Eva que retirou a pele do cordeiro, não foi Adão e Eva que costurou a roupa, não foi Adão e Eva nem que colocou a roupa. O máximo que eles fizeram foi dar uma ajudazinha para não atrapalhar Deus colocando a roupa. Deus fez tudo. Isso é a graça. Nós recebemos de Deus pronto já. É o favor imerecido. Deus já faz para nós e nós recebemos. É um presente de Deus, é um dom de Deus. E é isso que Paulo está falando aqui. Todos nós somos pecadores e sem a glória de Deus não adianta a gente se esforçar para tentar fazer roupas de folhas de figueira para nós, porque não vai dar. O que nós temos que fazer é receber gratuitamente, pela sua graça e bondade, a redenção, as roupas novas que há em Jesus Cristo. Sangue foi derramado do Cordeiro para fazer a roupa de pele para Adão e Eva. Sangue foi derramado para nós sermos salvos. Que Deus te abençoe mais uma vez. Fique com Deus aí. Um abraço.